Secretária de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, Anelise Link Leitão. Deixando a dengue de lado e já falando da Covid, a alta em Santa Cruz do Rio Pardo nos últimos dias assustou a população. Vocês já estavam esperando tudo isso? Nós temos observado que as pessoas que estão positivas, algumas têm ficado em isolamento, outras não entendem muito bem isso, porque entendem que a Covid já acabou, né? E acham que é simplesmente uma gripe e acabam tendo contato com outras pessoas, né? E nós temos tido realmente alguns casos, todos eles leves. Então, o que nós temos feito? É um momento também sazonal, muito propício para o desenvolvimento da gripe. Tanto na parte infantil, nós tivemos muitas internações na região de internações infantis por problemas respiratórios, que não Covid. E aí, um consumo muito alto também desses medicamentos, né? Que são as dificuldades que nós estamos tendo de encontrar nas distribuidoras, nos locais, principalmente medicamentos de ordem infantil. E isso trouxe muita dúvida para saber, poxa, é Covid, não é? E como você faz um diagnóstico diferencial? Através do teste de Covid. Então, muitos desses que vieram, que achavam que era só uma gripe, não era Covid mesmo. Então, nós estamos implementando a equipe na Central Covid até para que as pessoas procurem lá para fazer esse diagnóstico diferencial e saber se ela tem que permanecer isolada ou não, porque a diferença vai estar aí nesse cuidado com o isolamento para parar essa transmissão nesse momento. Então, as orientações, hoje nós estamos traçando algumas estratégias, de novo falando isso com o pessoal da rede, e logo nós estaremos orientando como vão ser esses atendimentos. Mas, a princípio, a Central Covid continua aberta, com uma equipe ampliada para esse atendimento, e as unidades de saúde continuam atendendo dengue, né, em todo o seu período de trabalho. Secretária, algumas pessoas, quando são diagnosticadas, obviamente seguindo os protocolos, estão afastadas aí desse contato com a população, período de quarentena, por 10 dias. Terminando esse prazo, a Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, ela convoca essa pessoa para voltar a fazer o teste para saber se realmente ainda está contaminada, ou nesses 10 dias ela já está liberada para ter um contato no serviço, com os amigos e também com familiares? Pelo protocolo, ela já está liberada, tá? Agora, se ela não passar bem, se ela tiver uma piora do quadro, ela deve retornar, né? Também seria interessante, nesse momento, as escolas estarem repensando o seu momento, né? Já que nós estamos tendo esse aumento, isso a gente já vai tratar também com o secretário de Educação para estar revendo alguns protocolos internos, possivelmente, talvez, voltar a usar máscara dentro da sala de aula. Além das salas de aulas, a volta das máscaras em Santa Cruz do Rio Pardo, no comércio, enfim, locais fechados, pode voltar também? Pode voltar. Isso vai depender das nossas reuniões daqui para frente. Secretária, durante esse período pandêmico, vocês sempre apresentavam projetos em relação a melhorias para conter tudo isso. Tem alguma novidade nessa questão? Todos os trabalhos que nós temos em grupos, eles continuam acontecendo, né? Eles foram cancelados suspensos só no momento da alta do Covid. Então, nós temos o grupo de obesidade, o grupo de dependentes químicos, o grupo de pais, o grupo de gestante, o grupo de mulheres, o grupo de pilates, o projeto Caminhar, que está funcionando em todas as unidades. E agora nós estamos iniciando com o projeto Restaurar, né? Que na realidade ele é destinado às pessoas que tiveram Covid de novembro de 2020 a janeiro de 2022. Então, para você que continua com uma fadiga, que apresenta dor muscular, fraqueza e alterações, assim, dificuldade na hora de fazer uma conclusão, que você entende assim, que você está lento, né, um raciocínio lento. Então, nós vamos começar com esse grupo, serão feitos alguns horários, né, e esse grupo vai desenvolver atividades para melhorar esse trabalho com as pessoas. É um projeto pós-Covid, então? É um projeto pós-Covid, tá? É para ligar no número 3332-3211, das 7 da manhã às 13. Aí faz um cadastrinho, já será agendado para ser, né, incluído nesse grupo, e serão feitas várias atividades. É um grupo interdisciplinar também que vai estar atuando nesse grupo. Secretário, o prefeito Diego Singolani sempre, durante entrevistas na questão da Covid-19, toda a decisão sempre deixou bem claro que era técnica a decisão, principalmente com a definição da secretária de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo. A secretária disse agora há pouco que não descarta a possibilidade também da volta obrigatória do uso de máscaras em Santa Cruz do Rio Pardo.
Pensando nessa questão também, novamente, fechamento de comércio, limitação de público em chácaras, em locais fechados, isso está descartado ou pode acontecer? Não, para esse momento não. É importante que as pessoas tenham tranquilidade com relação a isso, tá? A gente precisa só ter o isolamento das pessoas que estão positivas e a procura, né, no caso da dúvida. Nós estamos vivendo um momento de bastante problemas, né, respiratórios, independente da dengue, existe a influenza, né? Então, qualquer dúvida que tiver para procurar a Central Covid, fazer o teste. Nesse momento, nós temos que avaliar os critérios. Como nós praticamente não temos internações, não temos óbitos e os números estão sob controle, não há motivo para a gente alarmar e fazer qualquer conduta diferente do que está. O que nós podemos é reforçar nas escolas, no comércio, no trabalho, onde for, são os cuidados, né, de higiene, de uso de máscara, né, principalmente para as pessoas que já têm comorbidade, né, ou que têm uma certa idade, e que se cuide realmente. Secretária, aproveitando a sua participação no jornalismo da 104 FM, uma outra questão que vem sendo abordada, inclusive pelo nosso departamento de jornalismo. Já abordamos com alguns vereadores, ultimamente com o líder do prefeito na Câmara de Vereadores, o Lorivaldo Raio-X, sobre uma questão que já é uma problemática em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas eu gostaria de saber da secretária de Saúde, o que está acontecendo entre o SDI e o município? Sim, é uma questão de acordo contratual, né? A SDI é uma prestadora de serviço da Santa Casa e nós temos um contrato de trabalho com a Santa Casa. Então, nós compramos o serviço da Santa Casa. Esse acordo, ele é feito internamente, né? Como eu já falei, como prestação de serviço à Santa Casa. Então, a gente aguarda uma resposta desse acordo, desse reajuste que está sendo solicitado pela empresa, né? E a Santa Casa está vendo a possibilidade de fazer esse acordo com esse prestador. Então, nós aguardamos, enquanto isso, esse acordo e nós seguimos aí fazendo, até o momento de chegar a um acordo, reagendando esses exames em lugares que nós já temos contratualizado, que seria a UMES nesse momento, né? O que eu tive de informação hoje é que alguns exames já foram liberados, então eu não consegui ainda conversar com a administração da Santa Casa, mas já está havendo um acordo e um acerto nesse sentido. Então, provavelmente na próxima semana a gente já vai estar com esses agendamentos, esses exames restabelecidos. Neste momento, o município consegue realizar ultrassom? Sim. Ou seja, as pessoas agendadas estão fazendo normalmente? A partir da semana que vem, já estamos reagendando todos os que foram desmarcados, né, já estão sendo reagendados a partir de segunda-feira. E alguns que tinham um prazo que não pode aguardar, igual alguns ultrassons de gestante, né, eles estão sendo já foram agendados em outra unidade. Secretária, muitos ouvintes entraram em contato com o nosso departamento de jornalismo falando sobre uma ligação que vem recebendo por parte da Secretaria de Saúde, cancelando realmente alguns exames que estavam marcados. Isso vem acontecendo e por quê? Nós fomos, na realidade, surpreendidos, né, com essa notícia da SDI, porque até então estava tudo normalmente. Então, a própria empresa cancelou temporariamente os exames e nos avisou no dia que iniciou esse cancelamento. Então, houve essa indisposição com relação a alguns pacientes, porque eles foram até o local já para realizar o exame. Mas, na sequência, nós tentamos avisar vários pacientes também, já para não, né, ir sem necessidade lá, e já imediatamente começamos os agendamentos em outras unidades. O Dr. Bruno, que é o proprietário do SDI em Santa Cruz do Rio Pardo, tem um contrato ainda com o município por 2 anos. Como que fica esse impasse, secretária? Essa parte, na realidade, ela precisa ser ajustada também com o interventor, né? Que é ele que faz toda essa administração. Nós recebemos o resultado disso. Como eu falei, nós temos um contrato de trabalho com a Santa Casa. Ou seja, a Santa Casa, ela nos vende serviço. Então, essa administração teria que ser acertada com o interventor. A população já está, de uma forma ou outra, afetada. Tem um plano B, digamos que assim, ou tem uma solução para terminar tudo isso? Até porque essa briga, pelo que parece, vai longe.
Olha, é muito importante que nós tenhamos esse serviço dentro da Santa Casa, com certeza, né? Nos facilita, a gente economiza em transporte, em tempo, em conforto, segurança, isso está dentro da Santa Casa, é necessário para que o hospital funcione e com o diagnóstico, né, que ela precisa na questão das imagens. Nos prejudica, sim, o fato de nós temos que deslocar para outros setores, sendo que nós tínhamos tudo ali, tanto a questão de logística, de transporte, de agendamento de exames, de faturamento, facilita muito. Mas temporariamente, enquanto essa situação não se resolve e os pacientes não paguem essa conta, né, a gente vai está fazendo já o agendamento fora. Até ontem, pelo menos, nós estávamos fazendo, já deixando o transporte certo, tudo isso já ajustado, né, e avisando esses pacientes. Inclusive, nós começamos uma modalidade também de agendamento pelo WhatsApp, porque muitos pacientes trabalham, não recebem a ligação, para ver se facilita, porque muitos dos agendamentos que nós temos fora também ocorre um grande índice de faltas, né, como já foi falado lá atrás. Então, a gente está tentando todas as formas também de evitar esse desperdício, né, por falta de informação e de comunicação. Mas hoje nós fomos surpreendidos também, né, já pelo prestador da Santa Casa, solicitando que retorne os agendamentos na Santa Casa. Secretária, tem um tempo, ou seja, uma data específica? Eu sei que a tratativa, ou as tratativas, é entre o prefeito municipal para com o SDI aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas você, a sua secretaria que está sendo afetada, o prefeito já passou para você em relação a uma data limite para terminar tudo isso? Ou seja, o SDI continua em Santa Cruz ou acaba deixando de vez? Essas tratativas realmente tem coisa que eu não vou conseguir responder, né? Até porque não é da minha administração, não é da minha autonomia estar resolvendo isso. O que eu posso fazer é não deixar que o paciente tenha prejuízo e reagendar num outro local em tempo hábil, que é isso que nós estamos fazendo. Aproveitando já que esse tema, secretária, é sobre laboratórios, recentemente na UPA também, inclusive numa entrevista com o Dr. William Simões, que administra a UPA aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, sobre a questão da demora, principalmente no exame. A pessoa acaba passando, colhe ali o material e depois demora até 4 horas para um resultado. E teve a possibilidade, de repente, o paciente deixar a unidade de pronto atendimento, voltando depois para saber o resultado do exame. Isso já está acontecendo, vai acontecer? Isso vai depender da classificação que a pessoa tem, né? Como já foi falado, lá existe um protocolo de classificação adequado ao Manchester. Então, dependendo dessa classificação, a pessoa não tem condição de ser dispensada. Entendemos que se o fluxo de atendimento está certo, as pessoas estão procurando a unidade de emergência para casos de emergência, jamais ele vai poder ser dispensado aguardando um exame. Se o paciente ele tem uma classificação de risco menor, aí é uma questão de ser avaliado. Nós já tivemos uma experiência anterior onde isso começou a acontecer e as pessoas questionavam por que umas pessoas poderiam ser dispensadas e outras não. E nós temos riscos em cima disso, né? A pessoa ela sai dali, ela pode ter um mal súbito, que é uma coisa inesperada, ela pode ser atropelada, ela tem outros riscos. Então, a unidade ela é responsável por aquela pessoa enquanto ela inicia. O que teria que ser feito talvez é uma alta pedido e um retorno, não sei, aí a unidade teria que seguir, mas o protocolo inicial de atendimento não é esse, tá? Então a gente tem que chegar numa avaliação se nós estamos atendendo realmente a questão clínica de diagnóstico ou se nós estamos atendendo uma vontade da população, né? Porque a pessoa que está ali, ela foi lá porque ela tem uma urgência. Então tudo isso tem que ser avaliado e levado em conta, são critérios importantes para tomar essas decisões. Dentro do protocolo hoje, os pacientes não devem ser liberados. Agora, hoje, nós, por exemplo, vivemos uma epidemia de dengue. Para agilizar o atendimento, seria conveniente dispensar? Então, aí a unidade tem que estudar a possibilidade de fazer isso para os pacientes que não correm um risco maior. Para a gente terminar, secretária, em relação à segurança, foi discutido isso recentemente na 104 FM, inclusive com o Dr. William. Ele foi enfático quando foi questionado sobre a questão de seguranças. Ele deixou bem claro, se eu tenho que optar para ter mais um técnico de enfermagem ou um segurança, eu prefiro um técnico de enfermagem. Recentemente também algumas confusões aconteceram na UPA de Santa Cruz do Rio Pardo, até com a presença da Polícia Militar na questão de psiquiatria. Depois de tudo isso, a Prefeitura de Santa Cruz, através da sua secretaria, estuda uma possibilidade de repente presentear a UPA de Santa Cruz do Rio Pardo com seguranças?
É uma pergunta bem interessante, né? É um histórico que já vem em cima disso de muito tempo. Como eu vivi isso lá, já houve essa solicitação anteriormente, quando o nosso prefeito Diego era secretário, o doutor Otacílio era prefeito. Houve essa conversa lá também, porque nós já atendíamos, né, os pacientes psiquiátricos e gera sempre algum problema relacionado à família, né? Essa questão de estar com esse paciente psiquiátrico na UPA já vem de uma determinação de diretoria de saúde, não foi uma escolha, né, independente de estrutura ou não. Então, o que foi feito? Adaptado um local para deixar essa família mais confortável, esse paciente não tão exposto, né, porque muitas vezes ele fica contido, isso é muito ruim, né, para visualização de quem está, muitas vezes em observação do lado. Então, já tem um quarto que é isolado para esse paciente. Por vezes a gente tem mais de um, né? Então tudo isso é visualizado dentro da unidade, esse fluxo. Mas o que eu vinha contando, que naquela época que foi feita a solicitação, não haviam ainda tantos problemas, né, de ordem, então, que extrapolaram, né, os limites de segurança física, inclusive dos funcionários. E a resposta que nos foi dada, e foi muito interessante, porque o que houve, no sentido de dizer que um guarda, um vigia ali, estaria nos distanciando da população, e que nós teríamos que entender que naquele momento, que uma pessoa nessa recepção, né, instituído como guarda, ele estaria defendendo, né? E ninguém está ali para atacar ninguém, as pessoas vão ali para buscar atendimento. Secretária, mas isso não acontece em outros hospitais, em outras cidades também? Ou seja, a questão do segurança, a pessoa física ali, e também serve como um orientador? Ele serve como orientador, sim, mas naquele momento, como foi colocado, que na época foi solicitado por questões dos pacientes psiquiátricos em si, não haveria um entendimento de humanização nesse sentido. Seria assim, a impressão que a gente estaria colocando um guarda para nos defender de algo maior. E nós estamos ali para acolher essa família, né? Então, esse foi o entendimento, e aí acabou que passou e isso não foi instalado. E nós estamos, assim, com planos para colocar, nós temos um contrato, né? E provavelmente nós já colocaremos a partir do próximo mês agora, no período noturno, que é o que nós podemos fazer como inclusão no contrato. E para a próxima chamada pública, a gente já estuda a possibilidade de colocar um guarda 24 horas, visto o que tem acontecido, né? Infelizmente. Na última sessão no Legislativo Santacruzense, o vereador Juninho Souza acabou levantando uma questão sobre alguns profissionais da UPA, alguns enfermeiros, enfim, ele citou profissionais que estariam reclamando sobre essa questão da segurança, principalmente da questão psiquiátrica. Alguns vereadores foram contrários, falou que jamais um profissional da saúde iria reclamar, mas a secretária Anelise Link Leitão, que já dirigiu também a UPA de Santa Cruz do Rio Pardo, acredita que isso aconteceu ou que isso possa acontecer? Olha, Dário, eu acho que não. Tá? Porque a gente, na nossa formação, a gente é preparado para atender esse tipo de coisa. O que eu acho que está acontecendo é uma sobrecarga de serviço em todas as unidades. Então, nós temos pessoas sem paciência, nós temos pessoas, por vezes, que extrapolam, né? Às vezes até o que estão falando, muitas vezes sem pensar. Porque a unidade, ela é dimensionada, aquele tanto de colaboradores para o tanto de atendimento, né? Isso já vem já do próprio Conselho Regional de Enfermagem. Então, isso é direcionado. O problema é que, principalmente na UPA, existem picos de atendimento. Então, e ainda vem piorada por essa pressão que ela é exercida. Então, por vezes, eles falam coisas que nem eles mesmos têm muita base para isso, né? Mas é a sobrecarga de serviço que faz com que extrapole esse tipo de coisa por vezes, né? Eu não recebi nenhuma reclamação maior com relação a isso, ou de que não há condição de atendimento, né? A gente está sempre em contato com o pessoal lá, fala diariamente, porque são casos que vão lá, muitas vezes eles precisam da nossa ajuda aqui, e na realidade não é esse o caminho realmente, tá? Eu não acredito que tenha sido tão pontual assim, a modo de dizer que não tem a condição de trabalhar, ou que está sendo, né, tão ruim assim. Existe sim, vou repetir, uma sobrecarga de serviços, porque, como já foi falado pelo próprio líder do governo, né, a gente tem levantado alguns números, nesses 3 meses passou praticamente a população inteira na UPA e a população inteira nas unidades de saúde. São
praticamente 100 mil pessoas que passaram nessas todas essas unidades durante 3 meses. Nunca teve tanto atendimento assim. Então, essa questão também de saúde mental, ela é uma coisa muito pontual. A gente tem visto uma piora de muitos quadros em todas as faixas etárias, tanto crianças, adolescentes e adultos, nessa questão. Talvez pelo empobrecimento, né, que aconteceu por causa da Covid, pelas situações de perda, de negativismo, de isolamento. Então, nós estamos com psicólogos em todas as unidades de saúde, nós estamos com os psiquiatras todos com as consultas realmente extrapoladas, né? Nós acabamos de admitir uma psiquiatra infantil também para nos ajudar nesses atendimentos. Então, há uma sobrecarga de trabalho realmente nesse sentido e uma falta de paciência, né? Muita crise de ansiedade, muito problema estourando na porta do pronto-socorro. Então, isso não é que a gente considera normal, mas a gente está se dimensionando para esse tipo de coisa. Então, assim, nesse momento, você fala para mim, colocar um guarda é falta de humanização? Não. Ele vem para ajudar essa equipe a se organizar, a colocar o fluxo em ordem, porque existe uma demanda hoje muito grande em todos os pontos de atendimento. Para a gente terminar, secretária, já agradecendo a sua participação, a sua receptividade mais uma vez com o nosso departamento de jornalismo, qual seria o recado final da secretária de Saúde de Santa Cruz para a nossa população? Muita paciência, né? Muito cuidado, muita alimentação, muita hidratação, procurar os postos de saúde quando realmente há necessidade de procurar o posto de saúde, né? Procurar a UPA realmente na necessidade, né? Porque muitas vezes as pessoas vão sem ter um verdadeiro motivo, né? E que se haja esse motivo, que procure, que faça todo o seu atendimento de maneira correta. Giro de notícias. Muito bem, 13 horas mais 25 minutos, ouvimos aí entrevista exclusiva, uma longa, completa entrevista que passou sobre vários temas importantes relacionados à saúde de Santa Cruz, com a secretária Anelise Link Leitão. Virou nosso reloginho, 13h26, rápido intervalo, voltamos em instantes para falar da polêmica recente na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, o aumento aprovado para todos os cargos comissionados, criação de mais um cargo. Uma das justificativas dadas pelo presidente do Legislativo, Cristiano Miranda, foram aí apontamentos do Tribunal de Contas em relação aos penduricalhos pagos aos cargos em comissão. E solicitou um espaço para falar a respeito disso o procurador da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. João Luiz de Almeida Júnior. A gente traz esse assunto já depois do intervalo. Segura aí. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas, a pioneira no ramo em locação de ferramentas, betoneiras, martelo rompedor, cortador de pisos, serra mármore, containers e muito mais. Trabalha com consertos de máquinas. É assistência técnica autorizada e exclusiva em Maquitas e Devalt. Tem ferramentas manuais, carrinhos e pedreiros, furadeiras, ponteiros, talhadeiras, escadas, luvas e muito mais. Rio Pardo Locação de Máquinas é onde sua obra não empaca e o serviço rende. É na Carlos Rios, próxima ao Supermercado São Judas Tadeu. Chácara Peixe, fale com o amigão João Paulo, ligue 3372-5975, 3372-5975. Casa dos Vidros, a mais completa. Oferece a maior variedade e muita qualidade em vidros em geral. E agora, Euroshow.
Esquadrias de alto padrão, um novo conceito em esquadrias de alumínio. Casa dos Vidros, revendedor autorizado Euroshow, a mais completa em vidros com muita qualidade. Tudo em vidros. A Casa dos Vidros é muito mais eficiência em sua obra. Não se esqueça, vidro tem que ser original, tem que ser Blindex. Casa dos Vidros, à sua disposição. Orçamentos 3372-2099 ou 99610-0128. Na Conselheiro Antônio Prado, Rua do Cinema, 3372-2099 ou 99610-0128. Há 44 anos realizando sonhos. Falou em construção, lembrou de Emerson Construções. Tudo para construção para você realizar seu sonho. Reformas, construções em geral. Ligue 99722-9605. Oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Equipe completa, profissionais de alta qualidade. Pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros e também conta com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 99722-9605. Rua Carajás, Cidade Jardim, em Santa Cruz. Atende toda a região. Emerson Construções. Panificador e Confeitaria Jardim, na Vila Fabiano, há 27 anos vendendo qualidade. Os mais deliciosos salgados, doces, bolos tradicionais e recheados. Também com salgadinhos e docinhos para festas. Na Panificador e Confeitaria Jardim tem pão francês quentinho o dia todo. Confira ainda o famoso bolo vulcão, roscas, queijadinha, pães doces e pão caseiro, tudo sempre fresquinho. E não deixe de provar os deliciosos cachorrinho quente e o X-saladinha. Panificador e Confeitaria Jardim, sob a direção do Eduardo e da Fabiana, na Rua José Amorim Ribeiro, número 30, Vila Fabiano. Ligue e faça suas encomendas no 3372-4668 ou 99654-2586. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim. Guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Treze horas mais 31 minutos. De volta ao Jornal Giro de Notícias no ar pela Rádio 104 FM, também no Facebook, na página Diário Cidadão. 1h31 da tarde, Jornal Giro de Notícias, sempre com apoio cultural de Rede Corrente, porque ser um elo da Rede Corrente é ter seu universo na palma da sua mão. Aproveite o melhor do mundo digital e as melhores vantagens em suas compras. Faça parte de uma das maiores plataformas de benefícios do Brasil e economize no seu dia a dia. Acesse o site redecorrente.com.br. Falamos de Marmoraria Santa Cruz. Marmoraria Santa Cruz tem os mais nobres mármores e granitos. Leve seu projeto, realize o seu sonho com a Marmoraria Santa Cruz. Bom gosto, sofisticação na execução dos banheiros, de cozinhas, soleiras, peitoril, revestimento de túmulos, bancadas, lindas cubas esculpidas e fachadas também. Marmoraria Santa Cruz tem compromisso com a qualidade, com prazo de entrega. Ligue 3372-4143. Faça seu orçamento. Marmoraria Santa Cruz, transformando mármores e granitos em obras de arte. Marmoraria Santa Cruz, realizando seus sonhos. Ligue 3372-4143. Virou o reloginho 13h32. Voltamos com o Giro de Notícias. O assunto agora é política, ainda repercutindo a polêmica mais recente na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, a aprovação de aumento nos subsídios dos cargos em comissão do Legislativo, a criação de um novo cargo. Como pano de fundo dessa iniciativa do presidente da Câmara, vereador Cristiano Miranda, estaria, segundo ele, uma orientação jurídica do próprio corpo de advogados do Legislativo,
no sentido de tentar corrigir uma situação a partir do apontamento do Tribunal de Contas a respeito de penduricalhos pagos de maneira ilegal a cargos em comissão. A iniciativa, para evitar uma perda salarial, foi de, portanto, cortar os tais penduricários ilegais, mas dar um reajuste para compensar, argumentando o tal do princípio da irredutibilidade salarial. Minha opinião a respeito desse assunto já manifestei aqui, eu divirjo frontalmente desse entendimento, seja lá de quem foi, e nos últimos dias esse assunto seguiu rendendo. Tivemos um contato do procurador jurídico da Câmara de Santa Cruz, Dr. João Luiz de Almeida Júnior, que gostaria de falar a respeito disso, até porque o presidente meio que jogou a responsa desse caso, a decisão de aumentar subsídio, de criar cargo, a decisão foi jogada para o corpo jurídico da Câmara, né? Para a Procuradoria. Então a gente vai acompanhar agora uma entrevista que o Dário Miguel gravou com o advogado, procurador da Câmara de Santa Cruz, Dr. João Luiz de Almeida Júnior. Vamos ouvir. Giro de notícias.